Ok, estamos no ar, gravando aqui no dia 28 de abril, para a abertura aqui dessa sessão oficial do Departamento de Serviço Social de diálogo, né, e contribuições e avaliação do TCC da aluna Mariana Djamini. Ela vai ter 20 minutos. Eu vou avisar, viu, Djamini, levantando o braço, faltando 5 minutos para você concluir. Fica de olho aí na telinha. Professor, eu só não consigo visualizar, confesso, porque como eu estou esperando, o senhor pode me interromper. Tá. Se Tá for bom? o caso, eu interrompo, né? Quero já agradecer muito a gentileza e a prontidão, a começar pela nossa chefe de departamento, Patrícia Pinheiro, que acompanha há muitos anos, né, essa discussão do tema da Mariane, e também pela sua histórica participação aqui no Departamento de Serviço Social. Eu quero também agradecer a Tayane, que acompanhou parte do processo de estágio supervisionado da Mariana. Então, é uma pessoa altamente qualificada, né, para nos ajudar aqui na conclusão do curso de Serviço Social da Mariana. Então, sem mais delongas, vou desligar o meu microfone, vou também desligar minha câmera, porque eu não confio nessa UNB aqui. Desde ontem eu fiquei traumatizado, né? Caiu demais aqui o sinal. Então, para evitar qualquer dificuldade, eu vou tirar, e aqui está muito barulhento hoje, vou tirar o microfone, né? Então, Mariana, com a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer a todos pela disposição em ler o meu texto, por terem aceitado participar desse momento importante da minha graduação, em especial a professora Patrícia, sendo ali do Departamento de Serviço Social, e a minha querida ex-supervisora de estágio, a assistente social Tayane. É uma honra tê-las presente em mais um momento importante da minha graduação. O meu tema se trata sobre o ECA e a atuação profissional em serviço social com famílias, fazendo a análise do programa Criança Feliz Brasiliense. Para apresentar, eu organizei as falas nesses seguintes pontos. Inicialmente, eu falarei sobre as considerações iniciais, logo em seguida sobre o problema e objetivos, assim como sobre o quadro referencial teórico, seguindo ali para uma breve dissertação sobre os capítulos, e vou finalizar com a conclusão do trabalho. Esse trabalho, ele adveio sobre a minha aproximação pessoal com o tema, e pensando um pouco na forma que foi o meu ingresso na vida acadêmica, e tendo um histórico de vivenciar junto ali a minha mãe, ali dentro do seu trabalho com crianças e adolescentes, foi criado em mim um engajamento com o tema, e a vida acabou por me dar a oportunidade de abraçar e servir ali no movimento coletivo em prol da aplicação das políticas públicas dentro do programa Criança Feliz Brasiliense. Para além, a disciplina acadêmica Relações Sociais, Família e Serviço Social acabou por elucidar sobre o conceito da família, dando a entender que família é um lugar de reprodução ideológica, de formação de caráter, assim como é também um lugar de socialização primária, trazendo então um reforço para que eu tivesse um olhar a mais ali dentro do meu trabalho. A minha justificativa é que, com essa monografia, eu possa contribuir com a praxis do serviço social em relação ao ECA. Quanto ao método e à metodologia, a pesquisa se orientou pela perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico-dialético, buscando uma aproximação sucessiva do objeto investigado e procurando mostrar as contradições presentes. Já os procedimentos metodológicos, entre eles eu posso citar a revisão bibliográfica de livros, de artigos, de dissertações, lendo também trabalhos de conclusões de curso que acabam por discutir as categorias ECA, família e projeto ético-político. Já o problema da pesquisa, considerando que é uma pesquisa do tipo ensaio de reflexão teórica,
e que ela está baseada na aplicação dos conceitos-chave, papel protetivo da família, política de proteção à criança, o ECA, e o projeto ético-político do serviço social, interessou-me revelar quais são os limites e as possibilidades da efetividade do programa Criança Feliz aplicado aqui pelo GDF. Já o objetivo geral, ele tem como intuito contribuir de maneira crítica aos estudos que relacionam o serviço social com a política de proteção à criança, e o específico é desenvolver uma reflexão de natureza teórico-metodológico em serviço social, focada na análise do programa Criança Feliz, à luz do quadro referencial teórico. Já se tratando do quadro referencial teórico, após várias pesquisas e leituras, foi focalizado em textos relativos às particularidades do tema e de textos relativos aos fundamentos do mesmo. Se tratando do papel da família, a autora Bruschini, assim como outros autores, eles trazem bem sobre a discussão, sendo a família um ambiente de socialização primária, sendo um referencial para fundamentar os indivíduos envolvidos, e é também um lugar de partida para novos ideais e novos hábitos. Na dinâmica familiar que é possível criar um espaço de mudanças, mesmo em suas diferentes formas e arranjos. Então, é importante discutir afeto, discutir parentesco, e discutir também sobre o lugar social, sobre o lugar racial da mulher, do homem, das crianças, e quais papéis ocupam, assim como a influência dela na análise da política de proteção à criança. Já se tratando da política de proteção à criança, o ECA, Paleiros, assim como outros autores, traz como as políticas públicas direcionadas para as crianças e adolescentes sempre foi um desafio para serem estipuladas, eficientes e bem direcionadas na prática. Então, trazendo um pouco ao nosso contexto, a problemática da atenção à criança, ela tem chamado a atenção aqui no Distrito Federal, a atenção das autoridades governamentais e também das OSCs, que são as organizações da sociedade civil, assim como é também um objeto de pesquisa de diferentes áreas de conhecimento. É perceptível que a desigualdade de acesso aos direitos e aos recursos básicos necessários para promover um desenvolvimento satisfatório está totalmente ligado à classe social dos indivíduos, e que acaba que os mais afetados são as crianças e os adolescentes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Já tratando sobre o projeto ético-político, a Mioto, entre outros autores, dissertam sobre a necessidade de emancipação tanto humana quanto política, assim como a necessidade de intervenção profissional com projetos de transformação societária, sem dominações ou exploração de classes, visando, assim, uma sociedade igualitária e justa. Então, a família é um objeto de intervenção do serviço social e tem a necessidade de se pensar para além da eficiência operativa e instrumental, mas também ter ação profissional indo para além das necessidades singulares ali da família, e indo atrás de articulações, avaliações de políticas, formando, assim, um complexo sistema de proteção. Dissertando um pouco sobre o capítulo 1, vem falando sobre os desafios do ECA. Então, antes da criação do ECA, as leis elas não protegiam as crianças nem os adolescentes, então os menores de 18 anos eles não eram vistos como pessoas detentoras de direitos, e nem culturais, nem direitos jurídicos. Então, entendendo que criança é do 0 aos 12 anos e o de 12 aos 18 são adolescentes, a lei vigente ali, antes da criação do ECA, era o Código de Menores, que ele foi criado ali em uma ditadura militar e que levou ao tratamento de crianças e adolescentes com uma ideologia de vigilância, com políticas de fiscalização que muitas das vezes era até mesmo de violência. Então, o ECA ele vem para mudar essa perspectiva de vigilância, perspectiva discriminatória, e vem para garantir a convivência familiar como uma prioridade para a vida das crianças e dos adolescentes. Então, o ECA ele vem realmente para trazer que são seres em desenvolvimento e que é essencial uma estrutura familiar e uma convivência harmoniosa. Houveram, conforme o passar dos anos, avanços na garantia dos direitos da criança aqui no nosso país, e que foi realizado durante um período de reforma estrutural, durante ali o final dos anos 80,
no qual o Brasil ele acabou por assinar uma convenção dos direitos da criança, trazendo uma vontade política de realmente proteger as crianças. Então, o nosso país ele veio com um compromisso de desenvolvimento social, que foi impulsionado ali pelo Estado e apoiado em consenso ali no Congresso em 2004, no Congresso Nacional, com a aprovação da Lei da Renda Básica de Cidadania. E, por meio desse processo, o governo ele assegurou disposições constitucionais legais de segurança de renda que formassem bases jurídicas e sólidas para a criação de um piso de proteção social. Então, foi a partir ali de 88 que foi adotado disposições constitucionais para assegurar esses direitos e reconhecer a responsabilidade do Estado. O ECA também ele acabou criando o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e determinou uma criação de fundos municipais correspondentes para que o dinheiro desse fundo ele fosse administrado pelos Conselhos dos Direitos da Criança e que é uma verba que vem do governo federal e de doações fiscais. Já no capítulo 2, vem tratando sobre a política social para as crianças, e é visto como a concepção de infância e crianças teve várias transformações em cada época histórica, e que isso acaba por influenciar os modos como é vivido os direitos das mesmas. Então, relembrando rapidamente sobre a educação infantil no Brasil, pode-se ver que houve uma perspectiva de cuidado caritativo, filantrópico, e a concepção atual é que realmente considera essas crianças como sujeitos de direitos. Então, o papel do serviço social no nosso país é de formular e avaliar as políticas sociais, encarando-as como um instrumento de intervenção social sobre a responsabilidade do Estado. Então, ele acaba por se alinhar com organizações e movimentos sociais que defendem e lutam pelos direitos e interesses em prol das classes oprimidas. A assistência social ela não era vista como política pública no Brasil até 88, e ela acabava por ter um caráter beneficente, sendo desenvolvida de uma forma dispersa por diferentes instituições, e que com a promulgação da Constituição Federal em 88, floresceu então uma nova visão da assistência social e acabou por defini-la como um direito, indicando a competência compartilhada ali da União, dos estados e dos municípios. Com a política econômica, a ideologia política dominante acaba que, durante os últimos anos, apresentou desafios significativos para os direitos humanos e, com a ideologia do neoliberalismo, sustenta que o bem-estar humano ele pode ser melhor promovido dentro de uma estrutura institucional caracterizada por mercados livres, um Estado mínimo, buscando, assim, reduzir o papel do Estado e eliminar as responsabilidades sociais e assistenciais com o objetivo de cortar gastos públicos com serviços sociais, trazendo redução de programas de bem-estar e que, para muitos pensadores, formuladores de políticas, muitas das vezes eles argumentam que direitos generosos são inacessíveis, enquanto decretam cortes de impostos que acabam por beneficiar apenas aos ricos. Então, é perceptível que os direitos das crianças, a proteção e seus direitos, a liberdade e a autonomia têm sido considerados mutuamente contraditórios. A maior parte do debate sobre os direitos da criança gira em torno de tentativas de conciliar a tensão entre a perspectiva de proteção e cuidado e a perspectiva de autonomia e de liberdade. Já no capítulo 3, com a intencionalidade de focar no programa aqui nas Fris Brasiliense, após eu findar e entregar o trabalho a vocês, eu percebi que houve uma ausência de uma dissertação maior, então quero me adiantar, mesmo pedindo desculpa, e dissertando agora sobre o programa reforça o intuito não apenas de trabalhar com política preventiva, mas articular para levar informações, cuidados e reforços diários para que a criança ela tenha seu direito garantido, para gerar novos conhecimentos, e isso focalizado em famílias vulneráveis com crianças pequenas, o que pode aumentar o impacto de políticas públicas voltadas para a melhoria de condições de vida, promovendo a otimização dos instrumentos de proteção social para prevenir e reduzir a pobreza e fornecer uma rede de segurança para as crianças e para os seus familiares.
Foi um programa lançado em outubro de 2016 pela primeira-dama da época, Marcela Temer, onde ele é destinado a atender gestantes e crianças de 3 anos de idade, de 0 até 3 anos de idade, famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, que atualmente é conhecido como Auxílio Brasil, e crianças menores de 6 anos de idade, as famílias elas são beneficiárias do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e para atender também crianças afastadas de convívio familiar por razão de alguma aplicação de medida protetiva. Aqui pelo governo do Distrito Federal, ele foi implementado aqui no DF em 2019, pautado sobre a implementação do marco legal da primeira infância, a Lei 13.257, e trazendo assim uma maior rede de atenção e cuidado, e tendo a aproximação e apoio da União, dos estados, em parceria ali com as famílias. Criticamente, o discurso demagógico e retrógrado feito para dar sustentação ao programa, ele reflete uma visão ultrapassada da política da criança, mais voltada para um controle e benevolência do Estado do que para a promoção do acesso aos direitos sociais. E, assim, acabo por reafirmar que que a crise econômica é gerada pelo Estado e que acaba impedindo a promoção de ações sociais. Ele é um programa que utiliza de visitadores domiciliares com ensino médio completo para fazer visitas às famílias participantes, para trazer esse fortalecimento e compreensão da família sobre o desenvolvimento infantil, para incentivar as famílias a se envolverem em cuidados lúdicos, responsivos ali com seus filhos. Ele também apoia as mulheres grávidas e as suas famílias na preparação para o nascimento ali de seus filhos, compartilhando estratégias para atender ali a gravidez e ao parto. Com as visitas, é possível observar não apenas a criança, mas também o ambiente familiar, as relações e outras vulnerabilidades que tiverem de ser percebidas. Então, retomando um pouco sobre a família, as ações do programa, ela reitera o papel da família, a importância, a sua efetividade na participação do desenvolvimento pessoal ali da criança, assim como também o programa acaba, mesmo com um discurso muitas das vezes de benevolência, reforça os ideais e a efetividade do ECA em sua garantia de direitos. É importante ressaltar também que a equipe, para atuar, para além de ter que ter o ensino médio, há um curso formulado pela Organização Mundial de Saúde como base de treinamento, e as visitas, elas acabam por utilizar brinquedos... 5 minutos. Ok, brinquedos confeccionados com materiais e que acaba sendo um desafio, porque muitas das casas não há o mínimo de produtos, mesmo que caseiros, para realizar as atividades. Então, acaba sendo um desafio para o visitador cumprir ali, seu trabalho. Para concluir, retomando, então, ao problema da pesquisa e respondendo sobre a efetividade e inefetividade, foi visto que há limites a serem superados e que há formas para solucioná-los. O primeiro limite é a ausência do serviço social nas visitas domiciliares, já que, para atuar no programa, basta ter o ensino médio completo. As visitas domiciliares são uma ferramenta da própria profissão de serviço social, e a ausência é também em toda a gestão do programa e na supervisão acima ali dos visitadores. Como forma de resolução, as visitas feitas por profissionais não qualificados acabam justificando a contratação dos profissionais qualificados, sendo eles os assistentes sociais, acontecendo, então, a dialética entre o limite e a possibilidade. Já o segundo limite são as condições de trabalho precário. Como eu disse antes, os visitadores, eles acabam por se desdobrar para que haja material e informação para realizar as visitas. A resolução seria para que haja um enfrentamento na própria organização ali dos trabalhadores. Nós sabemos que isso não vai partir da sensibilidade da gestão ou da política do programa, e sim da reivindicação do próprio trabalhador. Assim como a existência do serviço social haveria de contribuir ali na organização, em análise crítica, assim como reforçar para
ter uma luta de melhora de condições de trabalho internamente. O terceiro limite apontado na pesquisa é a ausência de um real controle sócio-sindical no programa. Como em toda a história, nós vemos que, para a conquista de direitos, houve uma mobilização dos movimentos sociais, houve-se uma luta, e por mais que hoje há um sindicato, ele vem se prestando apenas nominal, sem uma atuação ativa. Uma possibilidade encontrada é que haja nesse ambiente de déficit e de inefetividade um movimento social aliado aos prestadores de serviço, aos trabalhadores e a um sindicato proativo que vá alavancar a busca de melhorias ali dentro do trabalho internamente. É isso, a expectativa com o meu trabalho é contribuir de alguma forma com a formação dos estudantes de graduação em serviço social, interessados em estudar e compreender a temática. É isso. Uhul! Não tem galera, você censurou a sua galera, não deixou ninguém vir. Ela censurou a professora Patrícia. O pessoal pedindo, ela ficou muda no celular para não mandar o link. Então, eu faço barulho aí pela galera. Obrigada, E como professor. nós estamos com problema de horário, eu quero pedir a tolerância aí das nossas convidadas para a gente fazer em bloco, né? Começando pela Patrícia, e depois a Tainara, e aí a Mariana responde as duas de uma vez só, pode ser? Então, começando pela Patrícia, eu vou fugir aí o protocolo, porque a Patrícia pediu, está com problema de horário. Patrícia. Boa tarde, pessoal. Na verdade, né, Priscila, nós temos aqui 2 membros internos, né? Então fica difícil. Eu estou abusando, né, da condição da Tayane, dela estar recentemente no programa, e ela ter participado com a Mariana, ainda quando ela não era do quadro, não é isso, Tayane? Então, mas agora ela nós chuta temos com as aqui duas 2 membros pernas. internos. Não, então, assim, boa tarde, né, Mariana, Tayane, Percy, sempre vocês nesse momento. Parabenizar aí, Mariana, por esse momento, que eu sei que é um momento é um ritual de passagem, né, estar aqui para fazer essa defesa. O nome defesa já é assustador, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de colocar é que a gente percebe, por exemplo, que a Mariana está um pouco tensa, mas o ambiente é seguro, tá, Mariana? Então, eu acho que o nosso propósito aqui nesse momento é tentar apontar questões do teu trabalho, tanto para o bem como para o mal, que você, com o teu orientador, nesse momento, já não consegue mais ver, porque a gente fica mesmo com o olhar bastante viciado, né? Mas, de antemão, já queria te dizer que o seu trabalho é um trabalho que atinge, né, os critérios para que você apresenta uma monografia de conclusão de curso, e como nós duas aqui somos membro interno, eu acho que a gente pode olhar tudo, só que eu é uma área de estudo, né, que eu faço já há algum tempo, e de militância, porque direito de criança e adolescente é defesa de direitos humanos, né, sobretudo, mas eu estou, assim, sem me sentir tão responsável por tratar do tema específico do programa, apesar de já ter conhecimento, obviamente, do programa Criança Feliz, que já vem de uma data, eu já tive a oportunidade de orientar 1 ou 2 TCC sobre o programa Criança Feliz, mas eu estou querendo crer que aqui a Tayane é a pessoa que talvez entenda mais, porque te orientou aí, eu entendi que ela te supervisionou, né, de estágio, não sei, foi supervisora de estágio, não sei se foi bem isso que eu entendi mal. Mas, enfim, eu acho que aqui é uma conversa, né, sobre o que você nos entrega no final do teu curso, Mariana. E eu acho assim, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo de ver vocês aqui nesse momento, desse encontro, né? Elogiar o tema, porque dentro da discussão de criança e adolescente, a primeira infância ainda é o mais difícil, o menos tocado, porque, de fato, nesse recorte de políticas sociais, políticas públicas para atender, para defender e para enfrentar, né, a vulnerabilidade que possam nossas crianças e adolescentes ficarem, quando se trata da primeira infância, isso vai tudo em 4 vezes mais, porque é sempre a fase menos cuidada e que nós estamos tendo isso mais para cá.
Com todos os poréns, o programa Criança Feliz é um que, a nível mundial, ele consegue fazer uma abordagem com crianças nessa faixa etária bem importante, né? Foi um programa que, quando surgiu, teve muitas críticas, né? A gente, no serviço social, tem muita questão em relação a esses programas do primeiro damismo, né? A gente sempre vem com isso, quando a gente sabe que as políticas públicas, elas precisam ser um direito, serem garantidas, independente da boa vontade de primeiras damas, mas a gente ainda tem no Brasil, a gente não conseguiu, no Brasil, se separar totalmente dessa política de primeiro damismo, né? E essa foi uma das características do surgimento. Mas, como diz o ditado antigo, não se pode jogar o bebê fora com a água suja do banho, né? A gente tem que saber fazer essas análises, e eu acho que você fez com muita propriedade, Mariana, essa análise. No entanto, eu gostaria de dizer que a tua defesa, e é natural que isso aconteça, não é privilégio teu, ela foi muito além do que o teu trabalho escrito, muito além. Inclusive, de fato, a tua apresentação me esclareceu completamente de questões que eu iria te apresentar aqui na banca, e o único pedido que eu faço é que isso vá para o papel, porque teu trabalho vai ficar depositado, e ele precisa estar lá escrito, sob pena, como eu falava já ontem, né, e eu falo sempre nas bancas, de isso ser esconder o jogo. A gente sabe da dificuldade do que é escrever uma monografia, a gente sabe que, normalmente, nesse momento, o TCC é o primeiro trabalho monográfico da pessoa, é muito raro quando não é, né? Muito raro um aluno de graduação, quando chega no TCC, ele já ter tido a oportunidade de fazer uma publicação monográfica, ou seja, um texto dele, de autoria dele. Isso é muito raro, né, pelo processo educativo que nós temos no nosso país, a dificuldade mesmo que tem de publicação, e as próprias universidades ainda não têm muitos incentivos para que os estudantes de graduação publiquem, sejam estimulados a fazer isso. Muito importante, né? O que temos tido, infelizmente, ao longo dos anos, é corte de bolsas, do PIBIC e de outros programas, o que tem dificultado bastante nos programas do PET e outros tantos, o que tem dificultado bastante essa aprendizagem, né, que eu acho que é importante na formação acadêmica. Os alunos ficam ali fazendo os trabalhos, disciplinas, né, e quando chega no TCC é que vai ter essa oportunidade. Então, a primeira coisa que eu observo é que, assim, uma coisa que eu sempre coloco, que eu olho quando eu sou convidada para a banca, é que a nossa obrigação como membro interno é dar aquela olhada mais na questão das exigências de um trabalho de conclusão de curso, que vai ficar depositado na universidade, que é fruto de um esforço, de um trabalho muito grande, e a gente precisa deixar ele aquilatado o máximo possível. Não existem trabalhos definitivos, obviamente, mas existem contribuições importantíssimas de TCC, né? Muitas teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado, elas surgiram lá no TCC. Então, isso é muito importante. A gente sabe que, a exemplo de você, que você citou aqui, você utilizou outros TCCs para fazer o seu trabalho. Então, a gente sabe que é uma contribuição fundamental. Então, assim, quando eu olho para o TCC, eu tenho muito cuidado em olhar ali o resumo, porque, como eu também sempre digo, o resumo ele é a vitrine do teu trabalho. As pessoas vão decidir se vão querer ler o teu trabalho ou não a partir do resumo, porque normalmente é assim que a gente faz uma catalogação numa pesquisa bibliográfica, né? E aí, Mariana, realmente, pelo que está escrito no teu TCC, eu não consegui perceber qual era o teu problema de pesquisa que você apresenta aqui na sua defesa, né? Então, tudo que você apresentou aqui só aquilatou, né? Se eu já achava, quando li o teu TCC, que tinha ali algumas, o que eu posso falar? Algumas omissões, eu entendi que era mesmo uma questão de precisar ter mais tempo, mais tranquilidade. A gente sabe em que condições vocês escrevem o TCC, né? Que é pouco tempo, sem apoio, sem recurso, né? E o apoio que eu falo aqui, lógico, não estou falando do orientador, o apoio que vocês têm é a orientação, mas não tem recurso financeiro, não tem equipe de pesquisa, não tem nada, é você com você mesmo se virando, e normalmente com outras disciplinas e com outros corre, como vocês gostam de falar, né? Então, assim, eu acho importante que já desde o teu resumo, né, você consiga trazer, como você trouxe hoje na tua apresentação, eu fiquei dizendo, nossa, é só copiar e colar aí do slide, está pronto, o que eu já ia certamente pedir para ti, né? A partir da leitura que eu fiz. Ali no resumo é fundamental, né, que você já de cara, você contextualize, né, o seu trabalho, de onde você vem, né? Colocar claramente qual o objetivo que você deseja atingir, né? Que método você utilizou
para poder responder a pergunta que você se propõe, né? E é também importante que você possa apresentar ali resultados relevantes do seu estudo, né? Que sejam positivos ou que sejam negativos, de uma forma sucinta, como você apresentou ao final da sua apresentação aqui agora, né? Para que as pessoas possam, no teu resumo, entender, né, de onde você partiu e até onde você chegou, né? Isso já vai fazer com que esse leitor, ele de fato decida se o seu trabalho é importante porque ele está procurando ou não, né? E aí, quando você faz a apresentação aqui, eu até fiz um print da tua tela, você coloca muito organizadamente, né, o problema, os objetivos, né, objetivo geral, objetivo específico, e você coloca a seguinte questão, né, que você quer revelar quais são os limites, as possibilidades da efetividade do programa Criança Feliz, né, do GDF. Eu diria aqui, fazendo comentários que eu desejo apenas que possam contribuir, né, aqui eu não quero apresentar nada em demérito do seu trabalho, mas são, assim, algumas observações que eu faria a você, seu orientador, para vocês conversarem. Eu acho que, pelo que você apresentou, Mariana, você não tem como falar da efetividade do programa. Eu acho, porque daí, para mim, posso estar equivocada, a gente está aqui para conversar, para mim, o que você conseguiu trabalhar foi a proposição do programa. E você tem uma propriedade sobre isso enorme. E que bom que isso aqui está sendo gravado, porque eu acho que você pode degravar o que você falou e escrever ali no seu trabalho, para não ter que, de novo, pensar tudo. Porque você apresentou com uma segurança, com uma tranquilidade, com uma maturidade, você consegue fazer uma discussão crítica aqui no final da tua apresentação que precisa estar na conclusão do teu trabalho. Você já fez a sua meia-culpa de que você não tratou no capítulo sobre o programa de maneira suficiente. De fato, eu acho que você precisa oferecer para o leitor mais informações sobre o programa, né? Porque é isso que você se propõe. O teu problema de cara eu quero saber se esse programa aí, quais são as possibilidades que ele tem de contribuir e onde estão os limites. Se você apresentou isso maravilhosamente bem aqui na tua defesa, né? Só que isso não apareceu no teu trabalho escrito. E eu acho que precisa aparecer, acho não, tenho certeza. E porque isso é justo para o que você tem de capacidade, né? Então, eu arriscaria dizer que o seu trabalho escrito está muito aquém do que você nos apresenta hoje. E seria injusto, né, ele ficar sem as questões que você está apresentando aqui, que está muito claro, né? Eu também pensaria um pouco sobre a questão do serviço social, porque você também não deu conta, eu acho que também não daria tempo, para mim seria um outro estudo, eu recomendo que você tenha uma clareza de exposição, você escreve bem, eu até sugiro que você continue a sua carreira acadêmica, tomara que você tenha interesse e condições, porque eu acho que são contribuições importantes ali para o mestrado, aprofundar as discussões que você faz. A coisa do serviço social. Você faz algumas... o que você consegue fazer são algumas inferências acerca do que seria ali o trabalho de serviço social, mas você não teve, como digamos assim, material aqui para você analisar concretamente. Muito pelo contrário, o que você diz é o seguinte, falta assistente social aí nesse programa. Né? Então, dizer que vai tratar do serviço social no programa te compromete de uma forma que você talvez não tenha elementos ainda para isso. Mas você, pela sua formação e pela apresentação que você faz aqui, você deixa claro fica claro que você sabe o que é serviço social, que bom, vai ser serviço social daqui a pouquinho, e que você tem uma visão crítica sobre isso. Né? Isso é muito importante. Porque, assim, a gente pode até ter essas críticas, esse histórico do serviço social, a questão do primeiro-damismo, que a gente vem lá de trás com esse comprometimento aí, né? O serviço social, até hoje a gente escuta muita primeira-dama por aí, ou senhoras da caridade, dizendo que são quase assistentes sociais, confundindo, né, qualquer tipo de assistência social com serviço social, e é importante as pontuações que você faz. Eu senti falta disso no trabalho escrito, fiquei muito feliz de ouvir aqui o que você colocou. Assim, de maneira geral, eu vou fazer aquele comentário que eu também faço, porque a gente identifica isso também de praxe, fazer aquela revisão gramatical. A gente morre sem saber escrever português, gente. Não adianta, pode ser o que for. Né? Pode ser pós-doutor, escrever livros e mais livros. A gente tem que mandar para a revisão, a gente é refém dos estudiosos de gramática. Então, assim, a revisão gramatical,
Algumas citações você não colocou conforme a BNT, que tem que colocar primeiro ali o nome, o sobrenome com letras grandes, aí vem ano e página, e às vezes em alguns momentos você fez diferenciado, mas isso aí é o que eu chamo sempre do trabalho braçal que a gente faz no final. É muito difícil o trabalho chegar com isso tudo redondinho aqui, né? Que é verificar a questão da digitação, a questão do gramatical e a questão da formatação. Isso aí é tarefa que a gente sempre tem que fazer após essa apresentação aqui. E a gente tem pouco tempo para fazer isso, por isso que a banca sempre vai falar isso, né? Porque acontece. Então, a minha recomendação é que você pega a tua apresentação que você trouxe hoje e leva para o teu trabalho escrito, colocando desde o resumo as questões de qual é a tua pergunta, colocando o teu objetivo, que método você utilizou. Lá no capítulo do Criança Feliz, eu acho que você deveria, sobre o programa, você deveria falar lá o que você apresentou para nós aqui. E nas conclusões, as conclusões que você apresentou para a gente, suas conclusões são muito curtinhas, né? Então, a tua conclusão ficou muito pequenininha. Eu acho que o que você apresentou aqui deixaria ela redonda, porque você faz aqui, você apresenta com bastante ênfase, né? Porque o que você queria ver lá no início, você se propõe, e é isso que a gente recupera nas conclusões. Quais são os limites e as possibilidades. E você consegue trabalhar com essa questão. E aí é para vocês refletirem mesmo, eu não tenho certeza disso, eu fiquei um pouco com um probleminha com a questão de efetividade, porque para mim, pode ser só um cacuete meu, para mim, quando você trata de efetividade, parece que implica que você fez ali uma pesquisa de campo e verificou como que está sendo esse atendimento de forma quantitativa, com os objetivos propostos pelo programa, mas, bom, isso é só uma opinião, pode ser que a colega aí, Tayane, o seu orientador e você mesma achem que não é bem por aí e fiquem muito à vontade, tá? É só tentando aqui contribuir um pouco mais. No mais, agradecer mais uma vez por estar aqui, compartilhar essa banca, é a primeira vez com a Tayane, eu fico muito feliz com isso, e desejar a você um futuro promissor aí, Mariana, parabéns mesmo, você tem a forma de você falar, a sua segurança, é perfeita, as críticas que eu faço aqui são completamente naturais, você só tem que deixar de esconder esse jogo que você escondeu lá no seu trabalho. Bota no seu trabalho, tá? Parabéns, eu fico por aqui. Maravilha, obrigada, Patrícia. Estava ansioso para te ouvir, assim como estou para ouvir a Tayane, né? Pedindo já, quebrando um pouco o protocolo, a licença, porque essa área de pesquisa não é a minha área, e para mim foi um grande desafio, e muito dos problemas que vocês estão identificando, por serem pesquisadoras da área, do tema, né? Eu sou um recém-chegado, né? Desde ontem, né, Patrícia? Ontem foi uma banca que também tratou da primeira infância, né? Eu me coloco como um aprendiz aí, então qualquer vacilo de minha inteira responsabilidade, não da Mariana, né? Em termos de encaminhamento para a banca, estão antecipando minhas desculpas. Mas vai lá, Tayane. Só queria pedir mais uma licença, uma coisa para te falar. Agora, viu, Mariana, no final você fala, voltou a ser, agora é o novo Bolsa Família, que você se referiu lá, o anterior. O nome agora estão chamando de novo Bolsa Família, e interessante, que eu acho que você podia colocar no seu trabalho ali como notícia. Uma notícia fresquinha, né? Porque foi desde março agora que eles estão com uma resolução do novo Bolsa Família. Ele está agora abarcando a primeira infância, né? Crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, né? Até 7 anos incompletos. Isso é uma característica do novo Bolsa Família. Eu acho que você podia puxar essa noticiazinha ali de brinde, de bônus ali no final, nas suas conclusões. É só isso, desculpa. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Então, Tayane. Olá, vocês me escutam bem? Sim? Primeiro, agradecer o convite, né, da Dichamine, do Percy, é uma honra estar aqui com vocês, também com a professora Patrícia. Bem, a Dichamine, ela foi minha estagiária, não foi no projeto Criança Feliz, na verdade, ela fazia estágio comigo no SESC da 913, público-alvo são idosos, e aí ela foi chamada nesse processo seletivo, e aí eu tive que dar tchau, para ela,
mas foi uma excelente estagiária, que tinha uma perspectiva crítica, de fato, que trazia reflexões muito boas em relação às demandas que apareciam, né, tanto institucionais quanto dos usuários. Então, hoje me agrada muito a apresentação dela, que eu acho que também superou as minhas expectativas em relação ao trabalho escrito, que eu tinha pontuado algumas questões que estavam me preocupando, teoricamente. E eu acho que na apresentação ela me elucidou muita coisa que eu ia perguntar, muitas coisas que eu tinha como questionamento. Eu acho que ela trouxe na apresentação, e a apresentação foi muito clara. Você falou muito bem, Tchamini, não parecia que você estava nervosa. Eu acho que você mostrou na apresentação que você tem conhecimento do tema, que você compreende a questão crítica em relação, né, ao seu objeto de pesquisa, mas que isso faltou, de fato, aparecer de forma materializada na escrita. Mas que são coisas que acontecem, a gente, quando escreve, acaba tendo uma leitura viciada do que a gente escreveu, que a gente está todo dia com aquelas informações, então acaba que isso acontece mesmo. Então, são coisas que a gente pode ajustar. Hoje, se eu for ler a minha dissertação de mestrado, eu vou ter 1 milhão de pontuamentos para fazer, de coisas para alterar, e eu acho que esse processo é normal, sabe, do processo de desenvolvimento teórico. Eu vou fazer alguns pontuamentos, você sabe que eu falo demais, então eu vou tentar ser sintética. Eu acho que a primeira questão é estrutural, né, as normas da BNT, gramática, que é o que a Patrícia falou que acontece. A gente acaba passando por essas questões e, às vezes, a gente não se atenta por algumas nuances que passam. Então, acho que vale a pena você passar um olhar de novo, revisar algumas questões. Eu fiz alguns apontamentos para você e te mandei a correção, né, do seu trabalho. Então, acho que pode te ajudar a visualizar onde está. E tem alguns softwares que auxiliam muito nessa questão da formatação da BNT, sabe? Para você tirar dúvida, para você ver como é a citação. Eu acho até que eu te sugeri. Ali, se eu não tivesse sugerido, você me chama, que aí eu te falo quais são. Estrutura do trabalho, a parte estrutural da introdução e do desenvolvimento e fundamentação teórica. Eu acho que ali na introdução, você traz uma defesa do seu tema, do porquê você escolheu o seu tema, porquê você escolheu o seu objeto. Mas faltou, de fato, trazer, né? Qual é o meu objetivo geral de pesquisa? Qual é o meu objetivo específico? Qual é o meu problema de pesquisa? Ou seja, o que eu procuro responder? Quais procedimentos eu vou utilizar para responder essa pergunta? Então, eu acho que faltou essa estrutura que tem uma introdução, faltou ali você colocar. Na apresentação, você trouxe toda essa estrutura. Você falou do seu objetivo geral, do seu problema de pesquisa, dos seus procedimentos. Eu acho que você tem que levar isso para o trabalho escrito. Eu acredito, né, que o objetivo geral que você trouxe aí na apresentação, ele não foi necessariamente, você não conseguiu necessariamente cumprir ele no seu trabalho, porque eu acho que o objetivo, ele vai muito numa perspectiva que a Patrícia falou, de uma análise mais de pesquisa de campo, porque para você ver, né, os limites e possibilidades do projeto, de forma analítica, você precisaria desses dados, ou que esses dados já existissem coletados, se você fizesse uma análise, ou que você coletasse esses dados. Então, nesse sentido, eu acho que você não vai conseguir alcançar o objeto por isso, né? Porque não tem esses fundamentos para que você possa analisar, peraí, o que é de limite, o que é de possibilidade. O que você consegue é analisar esses limites e possibilidades no campo teórico, né? De publicações que já foram feitas, do que o projeto se propõe, então o que está ali, que você traz muito bem, né? O que é o projeto, como é o serviço, o que ele significa. Então, ali, né, o que o projeto está propondo de serviço e de atendimento a esse público. Então, eu acho que o objeto geral e o problema de pesquisa, talvez você pudesse revisar para ter uma reorientação, sabe? Não sei, aí você vê com o Percy, o seu orientador. Então, eu acho que a introdução é fazer isso que você trouxe na apresentação, né? Colocar essa estruturazinha, que é uma estruturazinha básica, e aí junto trazer um pouquinho ali também na introdução, do que já há de discussão do seu tema, porque você defende o seu objeto, é por isso que eu vou fazer, foi disso que surgiu a minha motivação, eu quis fazer por isso,
Mas o que tem de contribuição teórica inicial em relação ao seu tema, para introduzir o seu tema? Eu acho que também poderia ter um pouquinho disso ali na introdução. Na parte do desenvolvimento teórico, eu acho que você trouxe ali bastante fenômenos para analisar no primeiro capítulo, né? E aí você traz um debate mais amplo, tanto que é um capítulo mais longo em relação aos outros. Só que aí o eixo central da sua pesquisa, que é o projeto, que é o último capítulo, eu acho que você foi com tanto fôlego para os primeiros, tem que fazer, a gente sabe como é o TCC, aquela loucura, né? Você ainda trabalhando. Então, acho que quando chega ali no final, no último capítulo, que é a parte principal do trabalho, eu acho que você já estava, sabe, esgotada. E aí eu acho que ele ficou um pouquinho, assim, faltou um pouquinho você fortalecer alguns debates ali. Eu acho que faltou falar um pouco mais do projeto, trazer algumas regulamentações. A partir dessas regulamentações, estabelecer um debate crítico, né? Porque aí você traz o que o projeto propõe nas normas, nas normativas, e aí você vem te alocando com essas normativas, né? Trazendo outros autores, eu acho que você pode fazer isso, eu acho que daria uma qualidade maior ao seu trabalho. E, como eu disse, são só apontamentos. Se você vai fazer ou não, aí você vai conversar depois com o Percy. Então, eu acho que nessa parte do desenvolvimento teórico, você traz ali no primeiro capítulo, né, a questão do direito, do ECA, como se deu esse desenvolvimento normativo, né, mas quando chega ali para falar do seu objeto, que é o projeto, e fazer essas articulações, eu acho que ficou faltando um pouquinho. Acho que você poderia aprofundar um pouquinho mais se você tiver tempo e possibilidade para isso. Eu percebi também que tem algumas afirmações que você traz ao longo do texto. Eu vou trazer só um exemplo para você compreender. Ó. Você fala na página 11, que é a partir do que, em casos mais graves, especialmente os que envolvem violência, os juízes impuseram a internação. Nosso sistema de justiça juvenil aumenta, né, impulsiona os níveis de violência. Aí eu coloquei assim, você afirma que o nosso sistema impulsiona o nível de violência. Só que quando você traz a afirmativa, necessariamente, ou você tem que ter trago, né, alguma produção teórica que valide isso que você está falando, olha, fulano, ciclano e tal, a partir das pesquisas verificaram que o sistema aumentou o índice de violência, tarará, ou os dados, segundo os dados do IBGE, né, tarará, fazer essa articulação de validação do que você está falando, porque senão fica parecendo que são ali opiniões suas, né, seus posicionamentos, mas que eles não estão se articulando teoricamente, enquanto uma pesquisa, de fato. Então, eu coloquei alguns comentários nisso, em algumas afirmações, e eu acho que é só estabelecer essa articulação, sabe? Quem fala, como fala, de onde surgiu isso, eu acho que seria interessante. Aqui também, mais na frente, aí essa questão eu apontei, você vai olhando depois no seu trabalho. Deixa eu ver. Assim, teve uma questão que foi a questão de alguns conceitos fundamentais. Eu acredito que no TCC você não vai conseguir fazer isso, mas já criando aí como orientação para estudos posteriores, né? Eu acho que talvez aprofundar um pouco a análise de algumas categorias centrais, como o conceito de família, conceito de neoliberalismo, conceito, né, de política social. Você traz na sua apresentação Emancipação Política e Emancipação Humana, que faz uma articulação com conceituação de política social, só que isso não tem no trabalho, então eu acho que vale você trazer isso para o trabalho, que aí mostra que você compreende, né, os limites e as possibilidades dessa política social, o que é ela no modo de produção capitalista. Então, eu acho que em produções futuras, você pode dedicar um pouquinho do seu tempo para falar um pouco, teoricamente, desses fundamentos, sabe? O que eles significam, o que eles são, para dar mais concreticidade ao seu trabalho. Relacionar a legislação, principalmente na última parte, eu acho, da criança, do adolescente, que fala especificamente do projeto, você traz as legislações, só que eu senti falta de você articular a sua compreensão crítica com essas legislações. E aqui na apresentação você trouxe muito bem.
Aqui você fez todas as articulações, né? Então, traz isso da sua apresentação ali. Quando você coloca a legislação tal, prefere isso, aí você coloca dessa forma, problematiza, se que, tarará, tarará, traz uma discussão crítica, talvez relacione com algum autor que debata o tema, para dar maior complexidade ao seu trabalho também. Aí, mais para frente, você fala, eu vou resumir, porque eu estou ficando longa, né? Falei que eu ia ser rápido, mas mais para frente, você fala a questão da violência, né, na infância e da importância da família nesse contexto, em que em famílias, em certas circunstâncias, dependendo do formato familiar, a criança pode se desenvolver de forma diversa, né, com maiores ou menores níveis enfim, de questões relacionadas a violência na adolescência, enfim. E aí, eu só coloquei um atento lá no comentário para você pode trazer aquela afirmação da importância da família e tudo, mas te relacionar com alguns dados recentes que mostram que também é no núcleo familiar que estão os principais atores de violência contra a criança. Ou seja, né, tem a questão da família, é óbvio, a política de assistência social, a política nacional de assistência social, ela coloca essa centralidade na família, mas até onde também essa família é protetiva? Até onde essa família, de fato, vai resguardar também esses direitos dessa criança? Então, trazer também esse debate, sabe? De que, peraí, ó, tem a centralidade, tem a discussão e tal, mas também nem toda família é essa família que a gente imagina, né, que seria. Existem famílias que não são assim, e que, na verdade, ela é a própria, né? A família é quem está violentando aquela criança. Então, a gente trazer essa discussão, e aí eu coloquei até um dado da PNAD lá para você, que você pode resgatar pelo CIPRA, que traz a porcentagem, né, da questão da violência, agressão infantil por pessoas do núcleo familiar. E eu acho que você pode relacionar um pouco com o que você falou, que eu acho que vai deixar seu trabalho bem redondinho, bem bonitinho. E aí, eu percebi também uma coisa, que é uma coisa positiva, mas que pode se tornar negativa, que você tentou relacionar o seu objeto com diversos fenômenos que perpassam ele. Que aí você trouxe a questão indígena, aí você trouxe a questão, né, do tráfico de pessoas, você trouxe várias coisas que se relacionam com o seu objeto, que é legal, porque o seu objeto de estudo, todos os objetos de estudo, de forma geral, eles são multideterminados, né? Ele tem várias conexões. Só que como você ainda tinha que estabelecer um aprofundamento teórico do seu objeto, eu acho que vale mais a pena, né? Você aprofundar o seu objeto de estudo em si, o que você tem como objetivo geral de pesquisa, para depois tentar relacionar com outros fenômenos e fazer essa articulação. Porque senão fica várias articulações, mas o debate central da sua pesquisa ele não é efetivado. Então, isso mais para pesquisas futuras, porque você já fez, então o debate já está lá, né? Não tem por que retirar. Mas que nos outros foca no seu objeto de pesquisa, sabe? Qual é o meu objeto de pesquisa? Como eu for responder meu problema de pesquisa? E aí, depois, você pode relacionar com outras coisas. Aí, eu coloquei algumas perguntas, que eu não vou perguntar aqui, mas que estão lá no que eu te enviei, tipo, o que é considerado solidariedade nacional, como isso poderia ou não criar mecanismos de enfrentamento à questão social. Aí eu trouxe uma questão dos idosos, que você falou que tem uma inexpressiva taxa de pobreza entre os idosos. Eu falei, será? Será que é mesmo? Né? E aí eu trouxe alguns dados para você poder dar uma analisada, talvez inserir no seu trabalho. E aí, talvez nessa perspectiva, porque eu sou estudiosa, né, mais da temática envolvendo a população idosa, eu acho que talvez, como você citou isso, trazer assim, que de fato esses programas de transferência de renda são fundamentais para a subsistência desses idosos, mas que eles não são suficientes, né? Se a gente for pegar os dados do TIES, do que é necessário, né, de renda para a sobrevivência, a gente vai ver que é muito aquém do que esses idosos recebem. E grande parte é um salário mínimo. Então, trazer essa problematização, sabe? De fato, é um importante mecanismo de renda, mas não é suficiente, né? E aí, trazer para não ficar como se, de fato, ele retirasse esses idosos da pobreza, porque eu acho que talvez
ele não seja a resposta. E aí, por fim, para finalizar tudo, eu acho que é incorporar mais o seu capítulo 3, trazer mais essa discussão, relacionar mais com o que você já trouxe na apresentação. Sua apresentação foi muito boa, eu fiquei muito feliz. A Tishamine que eu fiz no estágio estava na apresentação, estava representada aí com todo fôlego e força. Eu acho que, devido à rotina de trabalho, eu também sou trabalhadora, trabalho no SESC, então eu sei como é escrever, estudar, né, e ter essas demandas da vida pessoal, então é complicado. Então, esse momento de você relaxar, que você vai passar por essa fase, eu acho que em estudos futuros você vai poder se apropriar um pouco do que eu e a Patrícia trouxemos para você hoje. É isso, parabéns, e é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora Tayane. Realmente, vocês duas, eu estava certíssimo na minha expectativa de que a gente ia realmente ter uma banca altamente qualificada no tema e altamente contributiva, né? Eu estou, como orientador aí, bastante satisfeito com essa primeira parte de diálogo. Vamos, então, eu vou pedir permissão para a gente parar de gravar nesse momento, porque eu não quero perder essa preciosidade do que foi gravado até aqui, porque eu acho que o debate que ela vai colocar não é necessário gravar, né? Para ela mesmo não é necessário. Então, eu vou parar a gravação para a gente não correr o risco de perder essa preciosidade.